Olá, bom dia! Hoje nós vamos abordar sobre o irbesartano, que é um hipotensor arterial e também um antagonista dos receptores da angiotensina 2. O uso de medicamentos para controlar a pressão arterial dos pacientes que são diagnosticados como hipertensos estão cada vez mais frequentes. Diante desse contexto, podemos identificar várias opções de medicamentos no tratamento desta doença crônica. Assim, podemos fazer a seguinte pergunta: quais as formas de apresentação e nome comercial do irbesartano? Qual o mecanismo de ação do irbesartano que pode ajudar a controlar a pressão arterial do paciente? Isso mesmo, diante dessa circunstância e dessa situação, hoje nós vamos abordar sobre irbesartano, sobre nome comercial, a apresentação e também sobre o seu mecanismo de ação. Se você está chegando, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Hoje nós sabemos que o uso de medicamentos modernos tem transformado o manejo de diversas condições de saúde, especialmente aquelas que estão relacionadas ao sistema cardiovascular. Nesse contexto, então, destacam-se principalmente os agentes que atuam como antagonistas dos receptores da angiotensina 2, uma das principais moléculas envolvidas principalmente na regulação da pressão arterial e do volume sanguíneo. No caso do medicamento que vou citar agora, como no caso o Aprovel, também conhecido como Avaprol, é um desses fármacos que apresenta eficácia significativa no tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca, sendo que esse medicamento também está disponível em apresentações como no caso em comprimidos. O irbesartano, que é o medicamento que estamos falando aqui, se destaca também não apenas pela sua ação isolada, mas também pela sua compatibilidade com associação com outros medicamentos, como no caso os diuréticos, ampliando assim a sua possibilidade terapêutica. Então, nesse contexto, exploraremos ainda mais detalhes sobre esse medicamento e exploraremos também sobre o seu nome comercial, mecanismo de ação e as suas indicações clínicas. Quanto ao nome comercial do irbesartano, no caso do nome comercial de um medicamento, refere-se à denominação que indica a propriedade da empresa sobre aquele produto, como no caso, se a empresa produz o irbesartano, nesse caso, ela vai sugerir alguns nomes comerciais para esse medicamento. Então, a empresa que solicita a aprovação do medicamento é também o responsável por criar o nome comercial. A seleção do nome comercial pode levar em conta diversos fatores, como no caso, o nome do princípio ativo, a doença que trata esse medicamento e os benefícios que oferece esse medicamento. Além disso, um mesmo medicamento pode ter diferentes nomes comerciais, caso seja comercializado por várias empresas nesse caso. É importante notar que o medicamento pode ainda ser conhecido por nomes comerciais distintos, principalmente quando esse medicamento é vendido assim em diferentes países, especialmente se for produzido, por exemplo, em um país e vendido em outro país. Assim, os principais nomes comerciais do irbesartano são Aprovel, Avapro, e podemos também encontrar esse medicamento disponível em associação com outros medicamentos, como no caso os diuréticos. Quanto à apresentação da irbesartana, quando falamos nesse caso da apresentação de um medicamento, refere-se principalmente à forma física em que ele é disponibilizado para o mercado, sendo também conhecido como forma farmacêutica. Essas formas podem ser classificadas em sólida, líquida, semissólida ou também gasosa. A escolha da forma farmacêutica de um medicamento está intimamente ligada principalmente à facilidade de ingestão, de prescrição dessa dosagem, da proteção do composto no organismo e também da sua eficácia no local da ação. Nós temos no mercado, por exemplo, comprimidos e drágio. No caso do comprimido, é produzido a partir da compressão de uma fórmula em pó. No caso do drágio, são comprimidos revestidos com uma substância que confere assim uma resistência à acidez do estômago. Então, portanto, a apresentação da irbesartana está na forma de comprimido, que são comprimidos de 150 mg e são comprimidos também de 300 mg. É muito importante você saber a dosagem que existe no mercado da irbesartana.
como essa forma de apresentação que eu acabei de falar desse medicamento, que são comprimidos de 150 mg e comprimidos de 300 mg. Mas você pode se perguntar, enfermeiro, para que eu vou querer saber sobre as formas de apresentação da irbesartana? Porque em algumas situações o médico ele pode vir prescrever assim, por exemplo, para você tomar um comprimido, tá? Mas nós temos duas formas de apresentação. Nós temos na forma de 150 mg comprimido, temos também comprimido de 300 mg. Assim você tem que olhar direitinho na receita para você saber qual realmente o comprimido que você deve tomar. Se é um comprimido de 150 mg ou um comprimido de 300 mg. Antes de eu começar a abordar com vocês sobre o mecanismo de ação da irbesartana, eu acho de grande importância você compreender inicialmente qual o papel da angiotensina 2 em nosso organismo. No caso da angiotensina 2, é um peptídeo que desempenha assim um papel muito importante na regulação da pressão arterial e no equilíbrio hidroeletrolítico em nosso organismo. Ele é o principal, por exemplo, mediador do sistema renina-angiotensina-aldosterona em nosso organismo. No caso da angiotensina 2, tem várias funções em nosso organismo, incluindo assim o aumento da pressão arterial. Nesse caso, a angiotensina 2 faz com que as paredes musculares das arteríolas se contraiam, o que aumenta a pressão arterial. Outra função da angiotensina 2 é que ela causa assim uma retenção de sal e água no nosso organismo, como no caso a angiotensina 2 estimula a liberação de aldosterona, que também aumenta a retenção de sal e água no nosso organismo, ou seja, aumenta a retenção de sódio e água no nosso organismo através do rins. Outro papel da angiotensina 2 é que a angiotensina 2 está envolvida na resposta ao estresse, ou seja, a angiotensina 2 está extremamente envolvida assim na resposta do estresse do nosso organismo. Além disso, a angiotensina 2 também regula a sede e apetite. Nesse caso, a angiotensina 2 modula a atividade de neurônio em diversas regiões do cérebro, incluindo assim a regulação da sede e do apetite. Além disso, a angiotensina 2 atua também no sistema nervoso simpático. Essa angiotensina 2 desempenha assim um papel na regulação do sistema nervoso simpático. Eu prometi para você aqui nesse vídeo que inicialmente era importante você conhecer mais sobre as funções e o papel da angiotensina 2. Assim ia facilitar a absorção e também o entendimento desse conteúdo sobre o mecanismo de ação da irbesartana em nosso corpo, em nosso organismo. Então, a irbesartana, este medicamento, é um antagonista dos receptores da angiotensina 2. O que quer dizer isso, enfermeiro? Quer dizer que esse medicamento, quando você toma, você que é hipertenso, que está fazendo uso da irbesartana, quando você toma esse medicamento vai bloquear ou vai fazer oposição aos receptores da angiotensina 2. E qual é o papel da angiotensina 2 em nosso organismo? Um dos papéis da angiotensina 2 em nosso organismo é causar o que? Vasoconstrição. Por isso que é um potente vasoconstritor em nosso organismo. Então, quando você toma a irbesartana, nesse caso, vai bloquear esse efeito de vasoconstrição e, consequentemente, vai acontecer o que a gente chama de vasodilatação. Os vasos sanguíneos ficam um pouco mais dilatados e vai facilitar, assim, a circulação, tá certo? Só para o seu conhecimento, a angiotensina 2 é um potente vasoconstritor formado a partir da angiotensina 1, que é uma reação que acontece catalisada principalmente pela enzima conversora da angiotensina, que nós chamamos de ECA. Nesse caso, a angiotensina 2 é o principal agente pressor do sistema renina-angiotensina. Além de estimular a síntese e a secreção de aldosterona através do córtex adrenal, estimula também a contração cardíaca, estimula também a reabsorção renal, estimula também a reabsorção de sódio, que vai acontecer a nível renal, estimula também a atividade do sistema nervoso simpático e também estimula o crescimento de células na musculatura lisa. Então você passa a compreender melhor
sobre o mecanismo de ação da irbesartana. Em vez de causar a vasoconstrição que é causada pela angiotensina 2, uma vez que você toma a irbesartana, vai bloquear os efeitos da angiotensina 2 e vai causar assim em nosso organismo uma vasodilatação, ajudando assim a controlar a hipertensão arterial. Observe muito bem que no início desse vídeo nós abordamos sobre os principais nomes comerciais da irbesartana e, consequentemente, nós abordamos também sobre as principais formas de apresentação desse medicamento, que é na forma de comprimidos. São comprimidos de 150 mg e comprimido também de 300 mg. Além disso, nós abordamos também sobre o mecanismo de ação da irbesartana, onde você passou a conhecer que a irbesartana, após ser administrada, bloqueia os receptores da angiotensina 2 e causa um efeito de vasodilatação em nosso organismo. Assim ajuda a controlar a hipertensão ou a pressão arterial. E se você está chegando agora nesse canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, e se você gostou dessa exposição desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo.